Boa noite a vocês, irmãos, a vocês, amigos que têm acompanhado a live da PIB. Nós estamos começando mais uma hoje e você estará podendo adorar ao Senhor conosco aí da sua casa, ouvir um estudo maravilhoso daqui a pouquinho. E queremos pedir a você que compartilhe essa live com algum amigo seu, com algum familiar, né? Daqui ou de outra cidade. E curte, tá? Curte essa live também, para nós é importante. Vocês que já vão chegando, podem ir já colocando um oi, um amém, para depois nós sabermos quem participou ao vivo, isso também é muito importante. E vocês também que não conhecem o canal do YouTube da PIB, podem procurar lá, se inscrever. Tem muitas coisas boas, estudos muito bons para nós lá. Se inscrevam, que é muito importante para nós também. Bom, e nós estamos felizes por podermos cultuar ao Senhor neste momento, nos alegrando na presença dEle. E nós vamos estar louvando ao Senhor e vamos neste momento também orar. Nós vamos orar e vamos entregar ao Senhor as nossas vidas, as nossas famílias na presença do Senhor. Seu Deus e Pai, te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai querido, são tantas coisas maravilhosas para dizer do Senhor, ó Pai, que nós ficamos sem palavras, ó Deus. Nós queremos te engrandecer, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, as nossas famílias. Queremos entregar ao Senhor os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos irmãos. Queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus, todos aqueles que neste momento, ó Pai, têm necessidade de ouvir uma palavra, ó Deus, de esperança. Ó Deus, queremos glorificar ao Senhor, porque o Senhor também cuida de nós, chamando a nossa atenção, assim como um pai de verdade faz. Ó Deus, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem preservado, ó Deus, as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. E clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que ainda não entregaram seus corações ao Senhor Jesus. Ó Deus, por alguma forma, por alguma decepção, ó Deus, alguma coisa que impede, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo é poderoso e Ele pode entrar onde nós não podemos entrar, Senhor. E por isso glorificamos o Senhor. Recebe, Pai, este culto de louvor e adoração que entregamos a Ti neste momento, ó Pai, através da internet. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos usando, ó Deus, para louvor e honra da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Nós oramos agora, vamos cantar um louvor bem animado. Abra os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu possa enxergar a ajuda que está vindo a mim, a alegria do Senhor na minha vida, que eu não faça nada sozinha, mas que eu possa aceitar a gloriosa ajuda do Senhor na minha vida. Amém? Abra os olhos do meu coração. Quero te ver.
cantávamos os louvores do Senhor. E hoje, eu não sei se os irmãos estavam com saudades, mas nós estávamos com saudades do nosso cantor cristão, de louvarmos ao Senhor com os hinos, que há tantas gerações o povo do Senhor tem glorificado ao Senhor. Amém? Bom, você pode, vamos dar um tempinho para você pegar o seu cantor cristão, para que você possa acompanhar esse hino. É o 314, Estou Seguro. Olha só, como é bom nós sabermos que a segurança nossa vem do Senhor e que nós podemos estar tranquilos, que Ele é o nosso refúgio, é a nossa rocha, né? Vamos louvar ao Senhor, não temendo, não receando nada, porque nós vamos descansar nos braços do nosso Deus. Amém? Vamos louvar? 314, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Ele meditar pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Que você possa sentir aí na sua casa essa segurança maravilhosa, preciosa que só o Senhor nosso Deus nos dá. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria em poder estar novamente compartilhando da palavra do Senhor com você que está aí ao alcance não só da live pelo Facebook, mas também pelo Instagram. Não tenho certeza se nós estamos conseguindo fazer essa transmissão pelo Instagram esta noite, possivelmente por alguns problemas, mas é certo que se você estiver aí ao nosso alcance, a nossa oração e expectativa é que você também possa ser abençoado, como já foi entoado, né, esses cânticos aí de expressão de que nós temos a segurança no Senhor. E como nós fazemos nas quartas-feiras, nós temos realizado nesse momento de encontro
um momento de adoração, um momento de oração e um momento de estudo bíblico. Hoje o estudo será no Salmo de número 91, isto mesmo, um salmo muito conhecido, um salmo muito declamado, e nós vamos estar estudando este salmo para o nosso aprendizado. Então, o Salmo 91 é o salmo que nós estaremos estudando. Mas antes nós vamos orar. Mas eu já te digo aí, você já pode estar aí abrindo a sua Bíblia no Salmo 91, preparando aí talvez uma caneta, um lápis ou um papel, para que você possa estar fazendo possíveis anotações que poderá te ajudar para uma compreensão melhor deste salmo, ok? Por isso, eu já estou aí deixando este recado, né? Você tem sempre a oportunidade de nos encontrar todas as quartas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 19h30. Nós, da Primeira Igreja Batista em Divino, estamos realizando as nossas lives pelo Facebook, na página PIB Divino e também pelo Instagram, @PIBDivinoMG. E a nossa expectativa é que você possa estar nos acompanhando nesses dois canais ou em um desses dois canais. Mas também, como foi falado, nós temos o nosso canal no YouTube, que é PIB Divino, e eu gostaria de incentivá-lo a depois acessar esse canal, inscrever-se nesse canal, de repente até ativar o sininho, né, para quando chegar ali os vídeos mais recentes, você possa estar recebendo aí a informação de que tem vídeo novo no canal. E nós estamos nesta semana, como já foi anunciado no domingo, compartilhando com os irmãos e ali também no canal sobre um devocional que é, na verdade, uma mensagem para a família. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de, neste devocional, a cada dia da semana, de segunda a sexta, uma mensagem para a família. A nossa oração é que você possa estar sendo abençoado com essas mensagens, para que de forma muito significativa você possa estar edificando a sua família, a sua vida sobre a rocha que é Cristo. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, assim como faríamos ali no templo, estaríamos reunidos em grupos de oração, em momentos de oração. Então nós vamos estar tendo a oportunidade de elevar o nosso pensamento ao trono da graça do nosso Deus e suplicar a Ele o perdão pelos nossos pecados, suplicar a Ele também as bênçãos que necessitamos, mas acima de tudo suplicar a Ele a vontade dele. Então oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado pelo teu grande amor em Cristo Jesus e pela tão grande salvação que em Cristo encontramos. Nós também te louvamos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor nos concede e pela misericórdia do Senhor que é derramada sobre nossa vida. Nessa oportunidade que estamos aqui, ó Deus, juntos em oração, nós clamamos por cada vida que está nos acompanhando e por aqueles que ainda nos acompanharão, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida de cada um, ó Deus, ouvindo o clamor, ouvindo a súplica, ouvindo, ó Pai querido, a cada um que nesta noite coloque-se diante do Senhor em submissão e na certeza de que o Senhor é aquele que pode abençoar. Então, ó Deus, que o Senhor possa manifestar a Tua vontade sobre a nossa vida, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Receba a nossa adoração e obrigado, ó Deus, por esse momento que temos de, em comunhão, poder estudar a Tua palavra. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, como nós avisamos, nós estaremos estudando hoje o Salmo de número 91. Isto mesmo, este salmo é um salmo muito conhecido e eu quero desde já
convidá-lo a compartilhar essa live. Você pode compartilhar essa live aí pelo Facebook, e aí você pode compartilhar na linha do tempo do seu Facebook, e você também pode compartilhar pelo Instagram, mandando um direct aí para os seus contatos. Uma forma de você compartilhar este estudo bíblico que teremos a oportunidade de realizar. Para quê? Para que outras pessoas possam ter o acesso. Quando você compartilha, os seus amigos, que nem sempre são os nossos amigos, né? Ou que nem sempre é o amigo da página da PIB Divino, tem acesso para justamente poder ter a oportunidade, né, de acompanhar. Eu queria fazer aqui uma organização, né, para que, de certa forma, aqueles amigos que estão nos acompanhando pelo Instagram, e também para que os membros da igreja possam identificar, né? Houve uma falha técnica, e nessa falha técnica, nós, ao invés de abrirmos o Instagram @PIBDivino, nós abrimos um Instagram @Kátia Aguiar Pereira, isso mesmo, né? Nós estamos acessando pelo celular dela e por conta disso acabou indo para o Instagram da irmã Kátia. Então, eu quero pedir aí a paciência dos irmãos para que possam, de certa forma, se quiser acompanhar pelo Instagram, possam acompanhar pelo o Instagram da irmã Kátia, ok? E depois nós vamos nos organizar nessa situação. Pois bem, o nosso estudo de hoje é o Salmo 91, e aí você pode estar compartilhando este estudo nesta noite com os seus contatos. E nós vamos fazer a leitura então do Salmo. O Salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pois bem, então este é o Salmo tão conhecido que é o Salmo 91. Eu gostaria de compartilhar com você sobre este Salmo, mas antes de nós falarmos do Salmo em si, eu tenho compartilhado em nossos estudos nas quartas-feiras que o livro de Salmos, ou os Salmos, que é uma coletânea, são 150 salmos, eles foram escritos em períodos da história do povo de Israel.
então nós temos no livro de Salmos, ou nesta coletânea, que são 150 salmos, nós poderíamos declarar para os irmãos que nós temos neste livro uma divisão de 5 partes, ou também conhecida como 5 livros, isso mesmo, dentro do próprio salmo, salmos que são divididos, entendeu? E então, eu não disse nos nossos estudos, em nenhum dos nossos estudos anteriores eu falei sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre isso hoje, porque o salmo que nós acabamos de ler, ele está no início de um desses livros. Então é como se estes 150 salmos fossem divididos em 5 livros, em 5 partes. Por exemplo, se você quiser anotar aí, você pode fazer a sua anotação, porque aí você não perde esse detalhe. É como se o primeiro livro, ou a primeira coletânea de salmos, fosse do primeiro salmo até o salmo de número 41. A segunda coletânea de salmos fosse do salmo 42 ao salmo 72. A terceira coletânea de salmos, do salmo 73 ao salmo 89. A quarta coletânea de salmos começa no salmo 90 e vai até o salmo 106. E a quinta coletânea de salmos, formando assim esses 5 livros, vai do salmo 107 ao salmo 150. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a quarta parte, ou o quarto livro dentro dos salmos, inicia no salmo 90. E aí, nós acabamos de ler o salmo 91. Por isso que eu estou comentando isso. Nós estamos bem próximos do início de um livro, de uma coletânea. Pois bem, então, o livro dos salmos, que é conhecido como a coletânea de salmos, é dividida em 5 partes, que vai da primeira parte até a quinta parte. E como eu já falei, segue essas informações de cada parte. Já o salmo 90, ele inicia o quarto volume, a quarta parte do livro de salmos, que são chamados salmos da segunda comunidade. Isso mesmo. E eu vou explicar para você o que quer dizer isso, porque através dessa explicação nós vamos entender o fundo de pano desse salmo, ou seja, o que estava acontecendo quando este salmo foi escrito. Esta é uma interpretação que nós precisamos sempre buscar, para nós entendermos por que o salmo foi escrito desse jeito e com que objetivo, o que estava acontecendo naqueles dias. Então, como eu disse, o salmo 90 inicia a quarta parte. E a quarta e a quinta parte faz parte dos salmos que são reconhecidos como os salmos da segunda comunidade. O salmo 90 foi um salmo escrito por Moisés. O salmo 90, ou seja, o salmo que inicia a quarta parte ou o quarto volume dos salmos. Moisés foi o fundador da primeira comunidade. Não sei se você lembra dessa história, mas você possivelmente já deve ter ouvido falar daquele momento em que o povo de Israel sai do Egito. Na verdade, entra no Egito uma família, que é a família de Jacó, que de certa forma teve o seu nome mudado para Israel, e quando sai uma multidão. E de certa forma, como líder, tem Moisés. E Moisés, então, conduzindo o povo vai sendo organizado. Então, essa é a primeira comunidade. Aquela comunidade que sai do Egito e chega até a terra de Canaã. Perceba você que desse momento da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, aproximadamente 40 anos. E agora nós vamos ler um salmo que diz respeito à segunda comunidade. Talvez você poderia pensar, mas pastor, que confusão é essa? Eu estou relatando isso porque
este salmo de número 90, sendo um salmo de Moisés, talvez não deveria estar aqui. Mas eu vou falar para você por que este salmo, que foi escrito por Moisés, está aqui. Como eu disse, este salmo de número 90, que vai até o salmo de número 106, é um salmo relacionado à segunda comunidade. Que segunda comunidade é essa? É a comunidade daqueles que, após a primeira comunidade ter entrado na terra de Canaã e depois ter experimentado um momento, um período com os juízes e depois com os reis, e depois de ter dividido o reino de Israel entre o reino do norte e o reino do sul, aconteceu o que nós chamamos do cativeiro. Principalmente, o texto aqui nos refere ao cativeiro babilônico, isso mesmo. E então, este salmo, ele tem como pano de fundo o momento em que uma parte daqueles que estavam no cativeiro babilônico estavam retornando para Israel. Estavam retornando para a reconstrução do templo, reconstrução dos muros, e aí nós pegamos uma parte da história com 3 personagens super importantes, um de nome Zorobabel, outro de nome Esdras e outro de nome Neemias. Pois bem, então este salmo, ele se refere a esta segunda comunidade, aqueles que estavam regressando do cativeiro. E este salmo, se referindo à segunda comunidade, aí você me perguntaria, por que então tem aí o salmo de Moisés? Então veja o fato interessante. Eles colocaram o salmo de Moisés aí, primeiro, como o primeiro salmo desse 4º volume de salmos. Para quê? Para que eles pudessem identificar que eles tinham um vínculo com a nação que foi fundada por Moisés, ou seja, com aquele povo que saiu do Egito e que foi conduzido por Moisés em uma caminhada até a terra prometida, no caso Canaã. Então eles fazem a abertura desse bloco, desse volume de salmos, com o salmo de Moisés para dizer o seguinte: olha, nós que fazemos parte dessa segunda comunidade, desses que estão voltando do exílio, desses que estão voltando do cativeiro, nós somos parte integrante daquele povo que saiu lá do Egito e que veio para a terra prometida. Então, a explicação deste Salmo 90, junto com esse bloco de salmos da segunda comunidade, é para explicar que existe uma identidade daquele povo que estava retornando do cativeiro babilônico e tem uma identidade com o povo que saiu lá do Egito. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo: nós somos o mesmo povo, nós estamos retornando. Então, o pano de fundo é esse momento em que parte daqueles que estavam na Babilônia estão retornando para Israel para reconstruir Jerusalém, principalmente Jerusalém. E aí nós vamos ler esses episódios no livro de Esdras e também no livro de Neemias. E aí você vai ver esses 3 personagens, Zorobabel, Esdras e Neemias. Possivelmente, sob a liderança de Zorobabel ou de Esdras, é que este salmo foi escrito quando eles estavam voltando do cativeiro. E aí eu chamo sua atenção para o salmo em si, para você entender, porque de certa forma eles estão voltando do cativeiro e eles estão voltando do cativeiro de certa forma cansados, eles estão voltando do cativeiro de certa forma se sentindo aliviados, porque eles estavam em cativeiros e agora eles não estão mais. Então você vai perceber que este salmo,
ele vai falar sobre a segurança daquele que escolhe crer em Deus, daquele que deposita a sua confiança em Deus. Então, o tema deste salmo é basicamente este: é a segurança daqueles que confiam no Senhor. E eu quero chamar a sua atenção também para que você possa olhar para o texto e perceber que o texto vai nos mostrar que existem duas falas. Existe a fala do salmista, mas também existe a fala de Deus. Então nós vemos aqui que este salmo ele foi escrito, como nós também já falamos em vários outros estudos, para ser entoado como cântico de gratidão, como cântico de livramento. E este salmo foi escrito para que a congregação também pudesse entoar este cântico. Então, nós não temos o registro de quem foi o autor deste salmo. Possivelmente, o autor deste salmo foi um oficial do templo. Então, este salmo ele foi escrito não só para que ele cantasse, mas para que toda a congregação cantasse, para que toda a congregação entoasse também este salmo. Então nós vamos ver aí que existe, do primeiro verso ao verso de número 13, existe a fala do salmista e da congregação. E do verso 14 ao verso de número 16, nós temos a fala de Deus. Então, do primeiro verso até o verso de número 13, quem fala é o salmista e a congregação. Do verso 14 ao verso 16 é Deus quem fala. Ou seja, nós já vamos demarcar aí uma coisa muito importante. A última palavra é de quem? A última palavra é de Deus. O salmista até fala, a congregação até fala, mas a última palavra é de Deus. Então nós vamos identificar do verso 14 ao verso 16, que é Deus quem fala. E eu estou chamando sua atenção porque o salmo inicia como salmista, aquele que escreve, aquele que está declamando essa poesia ao Senhor. E ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba você que este salmo aqui, ele muitas vezes ele é usado no sentido de segurança, até porque ele vai falar sobre isso. Então é muito comum nós chegarmos em uma casa, fazemos uma visita e de repente nós encontrarmos uma Bíblia aberta. E normalmente existem pessoas que fazem o seguinte: deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, ou seja, achando que o fato de estar aberto no Salmo 91, na casa dele vai ter a segurança. Na verdade, quem pratica ou quem faz tal ato, faz da Bíblia um amuleto. Faz da Bíblia um amuleto para trazer a sorte para a sua casa ou para a sua vida. A Bíblia, estando aberta, ela não tem um poder mágico para proteger. Na verdade, o que temos como proposta da parte do próprio Deus é que devemos ler a palavra de Deus e extrair dela o alimento de Deus para a nossa vida. Então, se você tem essa preocupação de deixar a sua Bíblia aberta para que a sua casa possa ter a proteção, saiba que a sua casa será protegida se você fizer a leitura bíblica e o estudo da mesma. Fazendo só essa observação, porque muitas pessoas gostam de usar este salmo como um amuleto. Amuleto de sorte, amuleto de segurança. Nós não devemos fazer isso. Então, o salmo vai falar sobre a segurança dos que confiam em Deus. E aí, então, no primeiro e no segundo verso, nós temos o salmista falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Está percebendo a confiança e a segurança que esse salmista tem para com Deus? Então, ele experimentou o quê? Ele experimentou o livramento de um cativeiro. Ele está retornando para a sua terra. Ele se libertou daquele cativeiro e agora ele está podendo glorificar a Deus porque ele experimentou a segurança que Deus proporcionou a ele. Muito importante nós ressaltarmos isso daqui. Porque muitas vezes nós pensamos o seguinte: se nós estamos com Deus, se nós confiarmos em Deus, nós podemos ficar tranquilos, porque nada vai nos acontecer, nada de ruim vai nos acontecer. Então veja bem que nós, enquanto seres humanos, nós temos a triste mania de ficarmos vivendo sempre no extremo. Por exemplo, existem pessoas que não confiam em Deus, eles não acreditam em Deus. E pasme você, existem muitas pessoas que até mesmo no momento que nós estamos passando, muitas pessoas que estão experimentando momentos difíceis como nós estamos passando enquanto humanidade, muitas pessoas vão se revoltar contra Deus, como se Deus fosse o culpado disso tudo. Infelizmente, existem pessoas assim. Mas existem aquelas pessoas que pensam o seguinte: nós temos que confiar e Deus vai nos livrar de todos os males. Aí você percebe que nós temos dois extremos aí. Nós temos aqueles que não confiam e aqueles que simplesmente acham que Deus vai resolver todos os seus problemas num passe de mágica. É justamente por esse tipo de situação, ou por essa forma de transmitir o ensinamento bíblico, é que muitas pessoas são levadas a uma tomada de decisão que nem bíblica, tomada de decisão que nem bíblica é. Ou seja, é uma tomada que não tem nada a ver com a Bíblia. É uma tomada de decisão que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí então as pessoas, elas simplesmente acham e pregam que quando nós temos Deus conosco, nós não podemos passar por problema nenhum. É um grande engano. Perceba que o salmista diz no verso de número 15, ou seja, Deus dizendo para o salmista: estarei com você na angústia. Ou seja, Deus, Ele não nos livra dos momentos difíceis, Ele passa conosco os momentos difíceis. Então essa é uma grande diferença que nós precisamos delinear nesse estudo aqui. Se você acha que o fato de estar em comunhão com Deus, você não pode enfrentar nenhuma dificuldade nessa vida, a sua visão em relação a Deus está equivocada. Porque Deus, em momento algum na Escritura Sagrada, disse que nós não passaríamos por momentos difíceis. Mas Ele reafirma o compromisso dele, que Ele estaria com todos os que nele creem, com todos os que nele confiam. Essa foi a expressão que Jesus disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não só para aqueles discípulos, mas para todo discípulo de Jesus. Então, o Senhor justamente está conosco para nos fazer vencer esses momentos difíceis, ou se não para vencer, para que possamos superar esses momentos difíceis, porque você há de concordar comigo que nem tudo acontece como você gostaria que acontecesse. Então é justamente por conta desses ensinamentos errôneos que muitas pessoas vão criando e achando que não podem passar por momentos difíceis. E então nesse primeiro e no segundo verso, nós vemos a segurança daquele que escreve o salmo. E agora nós vemos a constatação da congregação dizendo, olha só,
porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ou seja, do 3º verso ao 7º verso, nós vemos o que Deus faz com aquele que confia nele. Se no 1º e 2º verso nós vemos que se você confiar em Deus, Ele vai te guardar, Ele vai estar com você. Do 3º ao 7º verso nós encontramos o ensinamento de que o que Deus faz com aquele que confia nele. E aí nós vamos encontrar aí uma série de informações que vai mostrar que, embora passemos todos os perigos e talvez estejamos diante de armadilhas, o Senhor estará conosco. Então, perceba a expressão do 3º ao 7º verso, que mostra o que Deus faz na vida daquele que confia nele. Então, a congregação vai declarar, vai entoar o que Deus faz na vida daquele que confia nele. Então, ele livra do laço do passarinheiro, ou seja, da armadilha, da peste perniciosa. Veja bem, ele te cobrirá com as suas penas. Você percebe que o texto trata-se de figura de linguagem. E aquela expressão, né? Quando de repente a galinha vê que os seus pintinhos, os seus filhotinhos, estão sujeitos a um ataque do gavião, o que ela faz? Ela abre as suas asas e coloca todos os pintinhos debaixo de suas asas e ali os protege. O salmista está tratando com figuras de linguagem o que Deus faz na vida daquele que confia no Senhor. Isso quer dizer que muitas vezes sofremos os ataques, ou seja, o fato de você confiar no Senhor não te livrará de ataques, mas saiba que Ele nos protegerá. Por quê? Porque Ele estará conosco. Essa é a expressão que o próprio Deus reafirma no verso de número 15. No dia da angústia eu estarei com ele. E o que eu farei? Eu o retirarei destes momentos difíceis. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção também para uma coisa muito interessante que nós encontramos neste salmo, no verso 11 e no verso 12. No verso 11 e no verso 12, nós vemos a única parte do Antigo Testamento que é citada no Novo Testamento pelo próprio diabo. Isso mesmo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no 4º capítulo, no 6º verso, ou também no livro de Lucas, no 4º capítulo, do 10º verso e o 11º verso, você vai ver aquele momento em que Jesus, após estar 40 dias no deserto, em jejum e oração, lhe aparece Satanás. E aí você vai observar que nesta passagem, desse momento que Jesus está ali, de certa forma sendo tentado por Satanás, é o trecho do Evangelho que nós conhecemos como a tentação de Jesus. Você vai perceber que o diabo usa o verso 11 e o verso 12 do Salmo 91, dizendo o seguinte, veja bem, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele faz uma proposta para Jesus. Olha, lança-te daqui, né? Leva ele até um lugar alto, lança-te daqui, e nada, eu tenho certeza que nada vai te acontecer. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ou seja, o diabo, ele pronuncia o verso 11 e o verso 12 do Salmo 91,
tentando convencer Jesus Cristo a fazer o que o próprio Jesus Cristo, na correção, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós precisamos confiar no Senhor e devemos confiar no Senhor. Mas é importante, sim, vivermos uma vida de forma com que não venhamos tentar o Senhor. O que este salmo nos ensina, ou o que esta passagem ali da tentação de Jesus nos ensina? É que nós não devemos, em momento algum, tentar o Senhor ou colocar o Senhor à prova na expectativa de que Ele possa nos atender a nosso bel prazer. O que Jesus ensina: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós não precisamos colocar o Senhor à prova, porque Ele já disse que estaria conosco. Muitas vezes nós temos uma ideia com relação a Deus muito deturpada, justamente por conta desses ensinos que vão chegando. Existem aqueles ensinos que dizem que nós temos que dar ordem para Deus. Não sei se você já ouviu. Veja que o salmista, em momento algum, ele declara uma ordem a Deus, mas ele declara submissão, porque ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que está na morada do Altíssimo, ou seja, a morada não é do salmista, mas é do Altíssimo. E existem aqueles que, além de dar ordem a Deus, eles acreditam que o fato de passarmos por um momento de tribulação ou turbulência na vida, uma tempestade, nós estamos longe da presença de Deus ou afastados da comunhão com Deus. Engana-se quem assim pensa, porque temos sempre falado que as tribulações, elas fazem parte da vida. E é justamente nas tribulações que temos condições de perceber a presença de Deus conosco. Por isso, ele ensina no Salmo 91 que ele estaria com o salmista. E encerrando então o nosso estudo, o verso 14 ao verso de número 17, é Deus falando. E o que Deus fala? É Deus dando a última palavra. Porque a última palavra sempre é de Deus, saiba disso. Você pode até fazer os seus planos, você pode ter até os seus sonhos, os seus objetivos, mas a última palavra sempre é de Deus. E dessa forma, então, nós vamos ver Deus falando o seguinte: Deus confirmando o que realmente iria acontecer com aquele que realmente confiar nele. Então o verso 14 diz: porquanto tão encarecidamente me amou. Olha só o que Deus diz: olha, porque você me amou, porque você confiou, eu o livrarei e colocarei você em um retiro alto, ou seja, em um lugar protegido, porque você conheceu o meu nome. Dá para perceber a resposta de Deus agora para o salmista? Aqueles que voltam do cativeiro expressam o seguinte: olha, só foi possível o retorno, só foi possível a bênção, porque o Senhor esteve conosco. E Ele nos livrou dessa armadilha, e Ele nos livrou dos ataques, e Ele nos livrou dos perigos da noite, Ele nos livrou de doenças. E então o salmista, junto com a congregação, vai relatando os livramentos de Deus. Mas perceba que eles antes estavam no cativeiro, ou seja, Deus estava com eles no cativeiro. Deus estava preservando-os no cativeiro. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e nós não entendemos porquê. Mas uma coisa nós precisamos sempre lembrar: que precisamos confiar em Deus e saber que Ele está presente conosco. Se nós realmente confiarmos nele. E se nós realmente amarmos Ele. E se nós realmente reconhecermos Ele como nosso Senhor. É isso que o Senhor reafirma agora para o salmista e para a congregação. Realmente isso vai acontecer com aqueles que confiam em mim.
E ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Ou seja, ele vai clamar e eu vou dar resposta. Lembra de Jeremias 33:3? Num contexto diferente, onde Jeremias 33:3 vai nos ensinar. O texto que diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O momento também era o momento em que o povo de Israel precisava clamar ao Senhor por livramento. E dessa forma, então, Deus vai dando a sua última palavra, dizendo: realmente, eu estarei com ele na angústia, e dela vou tirá-lo, e vou glorificá-lo. Então, veja que o fato de passarmos por momentos difíceis na vida, não quer dizer que nós estamos distante de Deus. Até porque existem pessoas que só nos momentos difíceis que percebem o quanto Deus está perto. Mas nós não precisamos passar por momentos difíceis para perceber que Deus está perto, porque Ele mesmo diz que perto está. Devemos confiar. Confiar no Senhor. E essa confiança no Senhor não é sair de um extremo daquele que nega a confiança para aquele que confia, no sentido de que, se confiar, nenhum problema enfrentarei. Não. É nós entendermos que até mesmo no problema que enfrentamos, Deus, Ele nos conduz, Ele nos guia e nos preserva de momentos difíceis. Agora existe uma outra verdade para encerrar este estudo que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes nós pensamos na vitória simplesmente no plano terreno, ou seja, pensamos na vitória dos problemas nas questões terrenas. Mas é certo que muitos problemas que nós enfrentamos ou enfrentarmos aqui, nós não vamos ter a solução e não vamos conseguir resolvê-los. Mas é certo que quando um dia nós fecharmos os nossos olhos para este mundo, na convicção de que já entregamos nossa vida a Cristo e abrirmos os nossos olhos em uma eternidade, aí sim, ali, nenhum problema fará parte da nossa vida. Então é certo que existem dificuldades e momentos difíceis que enfrentamos aqui, mas Deus está conosco. Mesmo que não vemos a solução, mesmo que não vemos a resposta, saiba que o melhor lugar para se estar é debaixo da proteção de Deus. Que em uma figura de linguagem, aqui o salmista vai falar que é a morada do Altíssimo, é a sombra do Onipotente, é debaixo das asas. Figura de linguagem, para mostrar para você que a proteção de Deus é que realmente vai nos trazer segurança. Eu espero que você possa confiar no Senhor e saber lidar com os problemas da sua vida, saber lidar com os dilemas que muitas vezes enfrentamos, mas sempre na confiança de que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos preservando, nos protegendo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem na vida. E ficamos até nos perguntar: por que isso comigo? Ou por que isso com a minha família? Mas saiba, por maior dificuldade que você tenha passado, saiba que o Senhor está contigo. Para encerrar essa minha palavra e passar para os irmãos aqui para adorarem o último cântico, eu recebi hoje um vídeo dizendo a respeito de uma tribo onde os índios, eles, para de certa forma declararem que o adolescente passou a ser jovem e já pode assumir as suas responsabilidades, ele passa por um teste. E esse teste é o seguinte: eles colocam uma venda nos olhos deste jovem
e diz para ele que ele vai ficar em uma selva e vai ter que passar uma noite ali sozinho na selva, com os olhos vendados, correndo o risco das serpentes, como nós encontramos aqui no texto, até mesmo do leão, dos ataques dos predadores, e é realmente assustador passar uma noite em uma selva com os olhos vendados. E aquele jovem então é conduzido pelo próprio pai, e quando amanhece, ele tira a venda dos olhos. E quando ele tira a venda dos olhos, depois de ter passado por aquele momento tão difícil, quando ele ouviu barulhos que tiravam a sua paz, porque na selva existem barulhos que tiram a nossa paz, as aves, outros animais, e que nos assustam muitas vezes. E quando aquele jovem percebe que ele havia passado já aquela noite, e ele tira a venda dos olhos, ele percebe que estava sentado do seu lado o seu pai. Ou seja, aquele jovem não sabia, mas o seu pai havia passado a noite toda do seu lado. Para quê? Para protegê-lo. Então, aquele pai era o vigia. Ele não sabia, como nenhum dos jovens que estavam passando por essa situação, sabiam que o pai ficava ali. Ele estava sendo testado. Olha, essa ilustração tem muito a ver com esse texto. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis. E muitas vezes, com os olhos vendados, não conseguimos perceber que Deus está do nosso lado, que Deus está nos protegendo. Pense nisso. Confie no Senhor. Entregue sua vida a Ele. Que Deus te abençoe e te guarde. Nós vamos estar passando para os irmãos estarem louvando com um cântico. Amém. Como é gostoso saber que mesmo diante de tantos problemas, tantas incertezas, o Senhor não nos abandona. Amém, irmãos? Vamos confiar sempre no Senhor, porque Ele promete estar do nosso lado e Ele não falha. Amém? Adore o Senhor aí na sua casa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis